Meu nome é Jerusa da Silva Domingues, eu sou casada com Vinícius, nós temos uma filha, Lavine, que é a nossa joia. Nós vamos pro sítio, fizemos churrasco nos finais de semana, vamos pescar, tem açude. A Lavine gosta muito de pescaria, então nós três ficamos lá na beira do açude descansando e pescando. Meu nome é Caroline Salazar, tenho 33 anos, sou jornalista, sou de Rio Verde, Goiás. Eu sou uma pessoa muito cosmopolita, né? Eu adoro, assim, a São Paulo. Sou paulistana de alma, eu amo São Paulo. Eu tive endometriose. Eu tenho endometriose, fui diagnosticada em 2009. Estima-se que a endometriose atinja cerca de 15% das mulheres em idade reprodutiva no Brasil. Ela pode causar dor crônica, dificuldade nas relações sexuais e, em alguns casos, infertilidade. É considerada uma doença benigna, mas quando não diagnosticada e tratada, pode diminuir significativamente a qualidade de vida da mulher. Com o tratamento adequado, é possível impedir ou dificultar o avanço da doença e, com isto, diminuir as dores e até mesmo reverter a infertilidade. Dentro do útero, toda mulher tem uma camada de glândulas que se chama endométrio. Esse endométrio está lá esperando o embriãozinho chegar, ali é que o embrião se implanta e vira a gravidez. Quando não engravida, a mulher não engravida, esse endométrio vai embora. O que é isso? É a menstruação. Então, o sangue da menstruação é aquele endométrio que não começou um processo de gravidez e foi embora. Então, se a gente olhar no microscópio, o sangue da menstruação vai ter um monte de célula do endométrio. Endometriose quer dizer endométrio fora do lugar que ele deveria estar. Então, em vez de estar lá dentro do útero, esperando uma gravidez, essa célula ela aparece no ovário, perto do intestino, perto da bexiga, e causa basicamente dois problemas: dor e dificuldade para engravidar. O que é a dor principal? Cólica, dor para ter relação, dor crônica o tempo inteiro. O endométrio é uma mucosa que reveste a parede interna do útero. É onde o óvulo se implanta depois de fertilizado. Quando não há fecundação, boa parte do endométrio é eliminada através da menstruação. Uma das prováveis causas da endometriose é que parte do sangue da menstruação, em vez de fazer o percurso normal, passe pelas trompas e se deposite em outros órgãos. Quando não eliminadas pelo sistema de defesa, essas células se implantam e proliferam. Esses implantes geram uma reação inflamatória, que pode aumentar no período menstrual. Essa inflamação é responsável pela dor da endometriose. Aqui é o nosso cantinho, né? Cantinho aconchegante. A gente sempre deu muito valor a isso, né? Porque eu adoro jardim, adoro verde, o Vinícius também. A Lavine gosta de ajudar a plantar e ter esse espaço. Pequenininha essa bromélia. Uma mini bromélia, né? Como é que você descobriu que tinha endometriose? O médico achava, na época eu tinha muita cólica, né? Muitas dores. Inclusive, cheguei a desmaiar várias vezes durante a menstruação, que eu tinha muita cólica, muita dor. Mas assim, achava, como eu era muito nova, que nunca passou, né? Endometriose que poderia ser. Então, foi indo. Eu engravidei, né, da minha filha. Daí, na cesárea, quando ela nasceu, né, a médica pegou e disse: tu fica mais um pouco na sala com a gente que eu vou ter que cauterizar uns focos de endometriose que tu tem.
Daí no outro dia que ela foi me visitar no quarto, eu perguntei o que era endometriose, né? Foi que ela me explicou a situação. Me conta então um pouquinho dessas tuas cólicas que chegava a desmaiar. Eu tive, assim, vários casos de desmaiar na rua, dentro de banco, de dor mesmo, assim, de não aguentar, né? E fica bem evidente mesmo que é uma cólica, digamos, fora do normal. Fora do normal, Às com vezes certeza. é mais difícil de dizer quando a cólica é normal ou anormal. Uma cólica que já causa desmaio de dor, nesses casos realmente vale a pena investigar mais a fundo. Sim. A cólica menstrual, ela deve chamar a atenção da paciente em relação a procurar o médico e, obviamente, do médico em relação a pensar na possibilidade de haver endometriose e outras doenças mais importantes, baseadas na sua intensidade. Nós podemos organizar o raciocínio em relação à dor quando ela não melhora com remédio ou muitas vezes quando ela incapacita a paciente a exercer suas atividades. Então, esses dois tipos de cólicas, as duas intensidades de dor, é que devem chamar a atenção da paciente e do médico para prosseguirmos em relação ao diagnóstico do problema. Tu mora aqui com a tua mãe? Minha mãe e minhas duas irmãs, Duas né? irmãs. E o Eduardo, meu cachorrinho. E agora tu tá trabalhando, tu não tá trabalhando? Com Nesse que momento não, assim, eu tava até o mês passado, mas eu tava num trabalho assim muito estressante. Aí agora tu tá mais em casa, assim. Me diz Tô mais como em é que é a casa, tua- tô fazendo freela, né? Eu faço muito texto pra moda, tem uma amiga que tem uma assessoria de moda. E ela manda por e-mail, eu faço em casa o texto, manda, ela aprova. Então, e até acho que eu vou no escritório dela semana que vem, alguns dias. Eu sentia muita dor, né? Já estava assim há algum tempo, e as dores progressivas, né? Essa é uma das grandes diferenças da endometriose. Independente do período menstrual. Eu tinha dor assim sempre, né? Uma dor abdominal muito forte, e já chegou um ponto que eu começava a gritar. Eu acordava assim, tipo, louca de dor, e nada melhorava, a barriga sempre muito inchada, muito grande. E aí, como nada é por acaso, tem uma grande amiga que trabalhou comigo, fazia eventos médicos pelo Brasil inteiro. E meu ex-namorado é fotógrafo, e ela sempre adorava ele, o trabalho, e chamava também. E um dos trabalhos foi um congresso de endometriose, uma palestra, um congresso de endometriose. E aí no intervalo ele já me ligou e já falou assim, eu já sei o que você tem. Porque eu tinha feito todos os exames antes e nada, tudo normal. Então assim, nas minhas crises eu sacudia todos os exames na cama, eu olhava lia aquele laudo, né, dos exames, eu falava, não é possível que não tem nada aqui. Eu não estou louca, eu sinto muita dor. Eu queria achar ali o que o médico não achou. Né? E é um médico que eu super confio. Eu liguei pra secretária e falei, Cátia, eu já sei o que eu tenho. Aí fui lá e ele falou assim, então só com a ressonância magnética, que dá pra saber, né? E aí eu fiz batata. A gente estima que 10 a 15% das mulheres em idade fértil têm endometriose. Ou seja, algo ao redor de 6 milhões de mulheres só no Brasil. Então é algo realmente importante. E ela é muito difícil porque às vezes você não vê nos exames normais. Né? Então é difícil fazer o diagnóstico. Então tem que pensar em endometriose. Para quem? Para quem tem cólica menstrual forte, tem que saber que não é normal e parar no pronto-socorro por causa de cólica. Para quem tem dor para ter relação e para quem não está conseguindo engravidar. Como é que isso afetava teu dia a dia? Era muito complicado, porque eu estudava, trabalhava, então eu trabalhava o dia todo, estudava de noite. Isso era, né, tinha dias assim que às vezes eu tava no trabalho, mas não conseguia, não rendia, né. Eu tinha dores na relação também depois que eu comecei a manter, né, daí eu comecei a sentir dores também. Estão juntos há quase 14 anos, é isso? 14 anos. Então já acompanhou também bastante da trajetória da Jerusa com relação à endometriose. Sim, Sim. isso já há 6 anos, né, que teve a primeira vez, que a gente foi diagnosticado, né? E na questão de relação íntima do casal, relação sexual, vocês percebiam alguma coisa? Sim, atrapalhava né? bastante também, né? E eu Influenciava bastante. E eu fazia tratamentos, assim, que às vezes eu tinha que interromper, né, por 30 dias, fazendo tratamentos, né, então a gente tinha que ficar às vezes 30 dias, 40 dias sem poder manter relação, né. E como é que era pra ti? Bastante compreensão, entender, né? Isso, desde o começo sempre acompanhando isso.
na verdade é uma doença, né? Então, dali sim, a gente tem que buscar entender, dar apoio, né? Porque a gente passa por uma fase bem difícil, né? A mulher em si, né, com problema, então tendo um marido que apoia e ajuda é muito importante. O impacto dessa doença na vida sexual da mulher e também na vida afetiva é muito grande. Porque uma das principais queixas da endometriose é a dor na relação sexual. E então isso já é um fator limitante e obviamente faz com que, o relacionamento conjugal, o relacionamento dela com seu parceiro esteja muito prejudicado. Mas também, por outro lado, o fato de ser uma causa de dor pélvica é importante e também de gerar uma frustração naquela paciente muitas vezes que quer ser mãe, acabam colaborando muito com esse impacto na qualidade de relacionamento conjugal e na vida sexual da paciente. Uma coisa que tu tava me falando, assim, é da questão da dispareunia, né? De ter dor durante a relação sexual. Na época, tu tinha um companheiro, sim, a tua vida sexual, a tua sexualidade ficou afetada por conta da doença? Como é que foi isso? Eu fiquei, de fato, assexuada, que pra mim essa é a pior consequência da endometriose. Me desculpa, assim, eu sei que a infertilidade também é cruel, é horrível, mas agora, assim, você ficar assexuada, perder sua libido e com o namorado, é complicado. É que eu tive muita sorte de ter um parceiro maravilhoso, um homem de verdade. O ginecologista que me atendeu, ele perguntou da minha vida sexual e eu falei, olha, eu gosto, né, adoro sexo, quem não gosta, mas de fato de um tempo pra cá caiu um pouco, né, e eu falei assim, tá doendo muito. Quando ele falou assim, então eu vou te mandar pra fisioterapia para avaliar o seu assoalho pélvico, eu falei, como assim, o que é assoalho pélvico? Ele falou assim, todo o músculo que compõe a vagina. Quando a doutora, magrinha, pequenininha, colocou o dedo, gente, eu dei assim, tipo, eu chorava de dor, assim. Chorava de dor, doía muito. Para ter qualidade de vida, eu fiz a esterectomia, né? Que foi a retirada do útero, né? A endometriose causa dor pélvica crônica. Por se tratar de uma doença feminina de difícil diagnóstico, muitas vezes essas dores são tidas como psicológicas e as mulheres são desacreditadas, o que torna ainda mais complicada a sua rotina. Já ouvi falar sobre a endometriose, mas não sei correto o que é. Minhas cólicas menstruais são bem fortes, tipo de não poder levantar da cama às vezes, de ter que ficar lá mesmo, que dói muito. Sei que não pode engravidar, o sangue menstrual vai para um outro local. A mulher sente muitas dores quando menstrua. Podem refletir inclusive na fertilidade, né? Quais são as consequências que pode ter para a saúde da mulher, se pode engravidar? Se tem algum cuidado que a mulher pode ter para que não venha ter esse problema. Tratar a endometriose geralmente envolve, primeiro, tratar a mulher e não só tratar o órgão. Então, essa abordagem global é essencial para que a gente tenha o objetivo final alcançado e, obviamente, melhorando a qualidade de vida, tendo sucesso em termos de gravidez, mas não dá para falar em cura para a endometriose, principalmente antes da menopausa. Dá para falar que dá para administrar muito bem o problema. E administrar significa fazer um bom diagnóstico, tratar corretamente e olhar globalmente para o paciente. Aqui temos nosso espaço, né, meio gourmet gaúcho, assim, com... Sim. Aqui eu cozinho, faço às vezes uma comida, tem um fogão a lenha, né. Em casa a gente tem o hábito de almoço e de janta, né? Então a Lavínia também gosta da janta, então esse hábito é comum. Você fez a videolaparoscopia, fez novas cauterizações. E aí teve que fazer novos tratamentos também. Fiz tratamento injetável, fiz vários tratamentos, né? Inclusive na época ganhei peso, né? Por tratamentos com hormônio, engordei bastante, né? Não deu certo, acho que se eu não me engano 1 ano e meio depois eu fiz outra videolaparoscopia, porque continuava, né? Fiz outra cauterização novamente.
outros focos para ter qualidade de vida. Eu fiz a esterectomia, né? Que foi a retirada do útero, né? Tirou o útero? Isso, para conseguir parar com a menstruação, que foi o que eu parei com a endometriose, né? O tratamento cirúrgico, ele é o começo do raciocínio do tratamento da paciente, que é a partir da laparoscopia, onde nós enxergamos aonde os focos da doença estão localizados e nós estrategicamente procuramos retirar os focos de doença com a máxima segurança possível. O tratamento clínico, ele geralmente vem depois do tratamento cirúrgico ou eventualmente na ausência de indicação de cirurgia, né? Geralmente pela inexistência de sinais de doença avançada ou por sintomas controláveis clinicamente. E o tratamento clínico geralmente é hormonal. Geralmente o tratamento hormonal, ele bloqueia o sintoma da paciente. É difícil a gente afirmar que o tratamento hormonal reduz a doença. Ele bloqueia o sintoma e sempre pode ter algum efeito colateral. Se forem medicações que agem de uma forma mais potente na diminuição do nível do hormônio feminino, do estrogênio, um efeito colateral possível geralmente são sintomas de menopausa, como ondas de calor, irritabilidade, eventualmente um pouco de depressão, que é vamos dizer, o extremo desses efeitos colaterais. A única vaidade assim que eu costumo brincar que eu tenho é com as minhas unhas, né? Porque como repórter eu tô sempre assim com o entrevistado na minha cara, eu trabalho com pessoas, né? Escrevendo, então a primeira coisa que eles veem, além do meu rosto, é a minha mão. Essa medicação que tu usou, que causa essa menopausa induzida, ela também Pode dar atrofia genital, sim, dá sintomas de menopausa mesmo. Ela dá. Exatamente. Assim, eu nunca mais, eu tomei em 2010, em março de 2010, eu nunca mais fui a mesma. Eu era super friorenta, eu tenho um calor, que assim, eu passei muito mal. Eu fiquei 10 dias com uma dor de cabeça, que eu liguei na época, né, pro meu namorado e falei assim, se você não me levar pro hospital agora, eu vou tacar minha cabeça na parede pra estourar, porque eu não tô aguentando de dor. Se foi o teu único tratamento, tu fez outros tratamentos antes, como é que foi? Eu comecei com anticoncepcional contínuo, daí não melhorava mais, muita dor, mais dor do que menstruando. Aí o doutor já falou, então vamos operar. E aí dentro de 3 meses eu tava marcando a cirurgia já, né? O que foi que melhorou assim? Qual foi o tratamento que tu fez que tu sentiu um não, alívio, foi que acalmou um pouco? Mesmo, mas cirurgia. assim, eu continuei com dor, mesmo após a cirurgia. Como é que a fisioterapia se encaixou no teu tratamento? A massagem perineal, né? A massagem em todo o assoalho pélvico, né? Que é o músculo que compõe a vagina, que é onde ocorre a penetração. A minha endometriose era no útero sacro, justamente aonde ocorre a penetração. Então, eu tive essa grande consequência por esse diagnóstico, acho que muito tardio também, né? 18 anos. E tu nota a melhora com esse tratamento? Sim, não, depois, aí voltei a ter relações, entendeu? Assim, melhora. Uma das causas da infertilidade pode ser a endometriose, mas com o tratamento adequado, ela pode ser revertida e a gestação ocorrer normalmente. Se você está tendo problemas para engravidar, procure o seu médico. O que a gente costuma dizer é que, apesar da endometriose ser uma causa importante de infertilidade, o tratamento ele tem boa chance de sucesso. Obviamente, partindo de um bom diagnóstico, de um bom tratamento da doença e de uma boa abordagem do casal infértil. O blog surgiu para maneira assim de propagar um pouco a informação, aquilo que eu ia descobrindo na Unifesp, né? Que não era apenas uma simples doença de que daqui 6 meses, 1 ano já vou estar boa e não vou ter mais nada. Como é que as pessoas se comunicam contigo? Por mensagens, por comentários, que eu respondo uma a uma. Então, assim, mesmo que tem 10 pessoas falando sobre o mesmo tema, eu respondo comentário individual. Eu deixo claro que eu não sou médica, né? Porque, assim, eu falo como portadora, não uma especialista. Sim. Porque as pessoas acham que eu sou assim, você tem experiência no assunto, eu acho muito, eu dou risada, assim, tipo, nossa, eu não sou tudo isso que ela tá imaginando, né? O blog me alivia até de muita tristeza, assim, tem dia que eu tô tão triste, mas tão triste,
e que assim, o blog é tudo que eu tenho assim na minha vida hoje, sabe? É o meu filho, né? Aquilo que eu falei, meu filhote. Olá, Caroline. Nossa, quando eu escutei sobre o blog na novela, fui aos céus e disse ao meu marido, olha só, agora mais pessoas vão conhecer. Além do tratamento clínico, hormonal e do tratamento cirúrgico, existem outras formas de tratarmos o paciente. E uma das formas é melhorando a qualidade de vida da mulher. E melhorando a qualidade de vida no sentido de exercícios físicos, de psicoterapia, acabam sendo ações espetaculares para o tratamento da paciente. Exercício físico, por exemplo, ele a partir da elevação de uma substância que é produzida no exercício, que se chama endorfina, pode ser muito positivo para o tratamento da paciente, porque ele diminui o estrogênio que estimula a doença, que é o hormônio feminino, e também o exercício físico ele modula o sistema imunológico da mulher. Ele faz com que o sistema imunológico funcione melhor e, consequentemente, ele melhora as condições de tratamento da paciente. Como é que é a intensidade de vocês com a bicicleta? É boa, né? Eu acho que o Vinícius começou há mais tempo, então eu tô me enquadrando agora nesse esporte, então ele tá seguindo o meu ritmo, né? Que é um pouco mais lento, claro, né? Mas acho que eu tô saindo bem, né? Tô me saindo bem. A gente anda todos os dias, praticamente 1 hora, 1h30. Tem nos finais de semana que tem mais tempo, daí dá pra pedalar um pouco mais ainda. 2 horas, 2h30. Tem alguma modalidade que tu goste mais ou que seja recomendada pra ti em função do problema que tu tem? Eu adoro exercícios físicos, mas infelizmente no momento eu não pratico por conta das dores nas pernas, mas em breve eu vou praticar porque é essencial, porque libera, enfim, endorfina, então assim o nosso corpo até relaxa e como eu tenho um problema muito muscular, isso funciona. É um tipo de atividade que inclusive é recomendado pelos médicos e fisioterapeutas também. A mulher com endometriose tem dificuldade de engravidar? Pode ter. Dificuldade para engravidar, hoje, ela está presente em 50 a 60% das portadoras de endometriose. Pílula anticoncepcional causa endometriose? Não. A pílula, ela trata o sintoma da doença, mas não é a causa da doença. Sentir dores durante a relação sexual é sinal de endometriose? É um dos sintomas importantes da doença, principalmente se a dor for lá no fundo, quando o pênis encosta no fundo da vagina. Sentir cólicas menstruais é normal? Cólicas leves podem ser normais. Cólicas importantes, severas, incapacitantes, não. Endometriose e cisto no ovário são a mesma coisa? Não. Cistos no ovário, eles podem ocorrer em situações normais, mas a endometriose pode promover um cisto específico de ovário que tem sangue dentro. Com relação à endometriose, Henrique, uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, que eu percebo, né, é que ainda existe muito tabu com relação aos sintomas relacionados à saúde da mulher. A gente ainda tem uma dificuldade de perceber que alguns sintomas que estão relacionados com a endometriose, como dor, né, pélvica, dor para ter relação, que realmente esses problemas fazem parte de uma doença, né, e que não são frescura, né, da mulher. Então, acabam retardando o diagnóstico e mesmo o tratamento da doença também. O tratamento realmente ajuda muito nesses sintomas da endometriose, mas para isso precisa ter o diagnóstico, né? E às vezes é muito difícil de fazer o diagnóstico, é um diagnóstico complexo. Ajuda muito ter o vínculo com um profissional de saúde, seja enfermeira, médico, que conheça bem a paciente se sinta à vontade para discutir essas questões que são da intimidade da pessoa. É importante superar esses tabus, né, e realmente se abrir e conseguir ter uma conversa franca. Também é importante que a própria mulher conheça o seu corpo, né, conheça como é que é o funcionamento normal e que quando alguma coisa não estiver bem, que ela saiba identificar e busque atendimento também.
E além disso, eu acho que é importante que exista também um diálogo da mulher com o seu companheiro também, porque muitas vezes questões de sexualidade estão envolvidas, né? Às vezes essas mulheres têm dificuldade, por exemplo, para engravidar. A infertilidade é um dos problemas associados à endometriose também. Então é uma doença que diz respeito ao casal. Né? E é importante que o casal busque ajuda junto para que esse tratamento possa melhorar, né, os sintomas da mulher, né, e a relação ali dentro daquele casamento. Ser saudável para mim é ter uma família feliz, alegre, assistir um filme, ficar junto, curtir a nossa casa e ser feliz. Ser saudável é você praticar a generosidade ao próximo. E é isso que eu faço no blog e isso me faz ser mais feliz e mais saudável. O Ser Saudável está disponível na internet. Assista aos nossos programas em tvbrasil.org.br/sersaudável.